A gente está falando então de nova NR1, de PGR. A nova NR1 ela traz a desobrigação. Tem algumas empresas ali de grau de risco 1 e 2 que no processo de mapeamento de riscos ali não identificarem trabalhadores expostos aos agentes ambientais, os agentes químicos, físicos e biológicos. Elas estão desobrigadas, se fizerem uma declaração, né, elas estão desobrigadas a elaborar o PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu queria saber, em relação ao PCMSO, a nova NR1, a norma traz alguma possibilidade de desobrigatoriedade de elaborar o PGR, o PCMSO para algumas empresas? Como é que ficou isso com a nova NR1? Pois é, essa é uma outra mudança da NR7, também em consonância com a NR1, né? Antes, o PPRA e o PCMSO eram instrumentos obrigatórios a todas as empresas que tinham funcionários, né? Agora, não. Existe sim um critério de isenção de obrigatoriedade do PCMSO, assim como existe o critério de isenção da obrigatoriedade do PGR. Mas tem uma pegadinha aí, tá? Que muitas vezes as pessoas não se atentam, tá bom? O que acontece? Lá no PGR, e aí o PGR, nessa questão da isenção de obrigatoriedade, ele resgata, de certa forma, aquele conceito dos riscos ambientais, né? Porque lá na NR1 fala o seguinte, olha, empresas, né, pequenas, microempresas e MEI, que não possuem riscos ambientais, ou seja, não possuem riscos físicos, químicos e biológicos, isso lá na NR1, não, estão desobrigadas de elaborar o PGR. Perfeito? É muito parecido com relação a PCMSO, mas tem uma diferença que muitas vezes as pessoas não percebem. E qual que é a diferença? São os agentes, os fatores de risco ergonômicos. Então, eu tenho uma empresa pequena ou microempresa, graus de risco 1 e 2, que não tem riscos físicos, químicos e biológicos identificados, ela está desobrigada de elaborar o PGR. No PCMSO entra também os ergonômicos. Então, para uma empresa, micro ou pequena empresa, graus de risco 1 e 2, estar desobrigada de elaborar o PCMSO, ela precisa, além de não ter sido reconhecidos riscos físicos, químicos e biológicos, também precisa que não tenha sido reconhecido riscos ergonômicos. Então, às vezes, as pessoas pensam o seguinte, tem lá declaração de inexistência, declaração de ausência de riscos do PGR, avaliando físicos, químicos e biológicos, então, se a empresa não precisa elaborar o PGR, ela também, automaticamente, não precisa do PCMSO. Tá errado. Por quê? Para não precisar do PCMSO, além de não ser obrigada a elaborar o PGR, ela também precisa mostrar que não existem fatores de risco ergonômicos. Então, eu posso ter uma empresa que não tem riscos químicos, físicos e biológicos, mas que tenha riscos ergonômicos. E de onde que vai vir isso? Vai vir lá da NR17, que também sofreu alterações, que agora tem análise e avaliação ergonômica preliminar, né? Então, eu preciso, além de uma declaração de desobrigação, digamos assim, do PGR, também preciso mostrar que a minha avaliação ergonômica preliminar não apontou a possibilidade de existência de fatores de risco ergonômicos. Então, tem uma diferencinha aí que muitas vezes passa desapercebido, né? Lembrando que a não obrigatoriedade de se elaborar o PCMSO não desobriga a realização dos exames médicos ocupacionais, ok? Então, se a empresa não tem PCMSO, não é obrigada a ter o PCMSO, eu não preciso ter o ASO? Precisa. E o que a norma diz?
Empresas que não têm obrigatoriedade de elaborar o PCMSO, o ASO periódico pode ser feito a cada 2 anos. Beleza? Excelente. Muita gente...